Oi pessoal, voltamos aí depois de um tempo, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira clínica de odonto. Nossa primeira clínica no paciente. Primeiro contato, como que é? Para isso eu joguei uma caixinha de perguntas lá, como o vídeo anterior, e aí eu colhi algumas perguntas de vocês. Inclusive, o tema desse vídeo é uma sugestão dada por vocês. E aí, com relação àquelas perguntas, eu vou estar falando no vídeo de hoje, tá bom? Antes de mais nada, vocês precisam saber que a gente tem dois primeiros momentos na clínica. O primeiro deles é com a dupla, então é você atendendo a sua dupla de faculdade, de clínica, e o segundo é no paciente propriamente dito, tá? Esse primeiro contato, que é na dupla, você vai simular um atendimento na sua dupla, ele acontece no terceiro período, pelo menos na UFVJM, e aí ele é feito em trio, é uma dinâmica de 3 pessoas, onde uma vai ser o paciente, o outro vai ser o operador e a terceira pessoa vai ser o anotador. Então ele vai fazer o papel do auxiliar no consultório odontológico. E aí, antes de ter essa primeira aula, vocês passam por algumas aulas teóricas que vão estar falando sobre toda essa questão da abordagem com o paciente, a anamnese, o exame clínico, como que tudo isso é realizado. E lá no final do período, que a gente tem essa atividade prática, onde a gente faz a simulação da primeira consulta. E o que consiste essa primeira consulta? Inicialmente você coloca o paciente na cadeira, né? Tem uma ficha clínica que você segue, como se fosse um roteiro de atendimento, onde você começa colhendo os dados desse paciente, então nome completo, familiares, documentos, o endereço do paciente, telefone para contato, né? Por onde você vai comunicar com ele, vai marcar data de retorno, essas coisas. Tem uma declaração também que explica que é uma clínica escola, então que você está em fase de aprendizagem, onde o paciente ele precisa assinar justamente para resguardar vocês e o próprio paciente também. Tem a aferição de pressão, que é um procedimento super tranquilo, então vocês precisam aí, primeiro material, o kit para fazer a aferição de pressão. E aí, para a galera que ainda tem uma certa dúvida com relação a esse procedimento, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo mostrando como que faz passo a passo, tá? É um tutorial super simples e também é uma coisa bem tranquila de ser feita, não tem erro não. Depois que vocês fizeram essa primeira parte, a segunda folha da ficha clínica geralmente é a história do paciente. Então, qual que é a queixa principal que ele está apresentando ali, o que ele veio reclamando do quê? Por que ele resolveu procurar a clínica odontológica, o atendimento naquele momento, a história de saúde desse paciente, então se ele tem alguma doença sistêmica, se ele possui alguma alergia, algum quadro específico que precisa ser colocado ali, quais os medicamentos que ele utiliza, se ele utiliza, né? Se for mulher, se está grávida, há quanto tempo, se faz uso de bebida alcoólica, se fuma. São essas informações que vocês vão colher nesse espaço, tá? Talvez alguma outra que vocês consigam preencher a mais do que esteja lá, mas tem o campo específico para isso também. Com relação ao preenchimento, a gente tem uma aula sobre isso, tá? O professor ele pega a ficha clínica e ele vai explicando todas as partes, tudo que está sendo pedido, como que vocês vão anotar. Então vocês já vão chegar preparados para atender o paciente. Tanto é que tem até essa simulação antes nos alunos, nos colegas. A próxima página já vai ser a do exame clínico propriamente dito. E aí, para esse exame clínico, a gente precisa do kit clínico, que consiste no quê? Num espelho, aquele espelho que o dentista usa, uma sonda exploradora e uma pinça. Além disso, a gente precisa de uma sonda periodontal também, porque dentro desse exame clínico, a gente realiza tanto o exame de todos os dentes individualmente, como também o exame do periodonto. Depois que vocês anotarem, os professores eles costumam conferir antes da gente dispensar o paciente, justamente porque, como é o nosso primeiro contato, a gente não está acostumado a ver talvez alguns quadros que o paciente vem apresentar, então a gente pode acabar deixando passar alguma coisa ou colocando alguma informação que não esteja condizente com o que o paciente está apresentando, tá? Então, durante todos esses primeiros momentos, os professores eles ficam bem presentes, justamente para a gente conseguir se preparar para os próximos atendimentos. Com relação ao atendimento no paciente, então é a nossa clínica mesmo. Primeira coisa, duplas. Como que acontece a escolha de duplas? Desde os primeiros vídeos eu venho falando que os atendimentos em odonto acontecem em dupla, é um colega da sua sala,
Mas como que é escolhida essa dupla? Quem que escolhe? É um sorteio? É o professor? É a gente que escolhe? É a mesma dupla do início até o final do curso? Bom, a dupla é a gente que escolhe, não é o professor, tá? Então fica a nosso critério quem que a gente quer chamar para ser a nossa dupla, e não necessariamente ela precisa ser a mesma do início ao fim. Podem acontecer casos e casos. As pessoas podem se desentender, ou sei lá, chegou um momento em que as pessoas desencontraram, né? Talvez não vão conseguir mais serem duplas. Nesses casos é bacana inicialmente comunicar ao professor, porque ele já montou ali todo um quadro de horários com base naquelas duplas. Então ele sempre colhe dos representantes quais as duplas da sala que foram formadas. Então, se você fizer isso sem avisar, pode mudar toda uma logística ali que foi criada para as clínicas, tá? E aí ver também a disponibilidade de uma outra pessoa para fazer dupla com você. Porque às vezes não vale a pena você separar de uma dupla para trabalhar sozinho. Você vai deixar de fazer muitos procedimentos, ou você vai ter muita dificuldade, porque a maioria dos procedimentos a gente não consegue fazer sozinho, necessita de uma dupla, de um auxiliar, então você pode sair prejudicado, mais do que estando com uma dupla que você não se dê bem. A questão da anestesia, que costuma gerar bastante dúvida também, se a gente pode anestesiar no colega, se isso é permitido nessa clínica que a gente faz, ou sei lá, se na aula de anestesia a gente faz uma simulação no colega, a resposta é não. Há muito tempo atrás isso acontecia nas universidades de odonto, mas hoje em dia isso já não pode, por questões éticas e de biossegurança também. Então a gente treina, pelo menos aqui na UFVJM, em frutas mesmo, tá? E aí depois a gente vai direto no paciente. Só que aí sempre na primeira anestesia o professor também ele fica lá presente para auxiliar, tá? Então podem ficar despreocupados, mas eu já adianto que é normal a gente sentir uma tremora na hora de anestesiar, tá? A mão começa a tremer de um jeito que só Deus, mas dá certo. E aí com o tempo esse nervosismo vai embora, tá? É super normal isso, porque agora a gente não tá mexendo só com o manequim, com aquele boneco artificial, o que for que a gente esteja treinando em laboratório. Agora a gente está com um paciente, uma pessoa, então assim, as preocupações são muito maiores. Com relação aos materiais que a gente precisa comprar para a clínica, se a gente consegue utilizar todos, porque a gente sempre ouve falar, né? Tem material, principalmente de veterano que está mais à frente do curso, tem material que eu nunca abri, que eu comprei lá nos primeiros períodos. Isso é normal, tá? Por que isso acontece? Porque a gente esquece de perguntar ao veterano, principalmente o do período acima, o direto mesmo, o seu veterano direto, o que eles usaram, o que eles não usaram, e a gente acaba comprando e cometendo o mesmo erro, tá? Então uma dica para vocês evitarem isso, de comprar material e não utilizar, é perguntar ao veterano de vocês se eles utilizaram todos aqueles materiais, se tem um ou outro que eles deixaram de usar, que aí você já não compra, tá? E comprar em dupla também, vocês conseguem economizar bastante fazendo dessa forma, principalmente material clínico, até porque todos os momentos que vocês estiverem atendendo, vocês estarão em dupla. Então, nada impede de vocês fazerem essa compra em dupla. E vocês vão perceber que comprando com uma outra pessoa, reduz bastante o valor. Porque os materiais mais caros são os de clínica. Os de laboratório nem tanto, porque você consegue traçar algumas estratégias ali para aquisição desses materiais. Agora de clínica já não tem jeito, principalmente EPI, que é uma coisa que constantemente a gente precisa estar comprando, então fica um valor muito alto quando a gente compra sozinho. Uma dúvida que surgiu que eu achei super interessante foi o seguinte: se uma pessoa não se identificar com o dia a dia clínico, se eu fosse essa pessoa, o que eu faria? Bom, dentro da odontologia a gente tem diversos campos de atuação, que não só se limitam dentro de um consultório odontológico. A gente acaba sempre associando só o odonto ao consultório e nada além disso, mas o campo de trabalho é muito mais amplo, pelo menos hoje, tá? Então, assim, não necessariamente a gente precisa atender assim que a gente formar, mas existem procedimentos que são meio que obrigatórios durante a graduação, porque a gente passa por um conselho que avalia tudo aquilo que a gente fez e grande parte da nossa nota, a partir do terceiro período, ela vem, ou a partir de quando a gente começa a ter prática clínica, ela vem desse conselho. Então ela vem dos procedimentos que a gente realizou. Por mais que você não goste de atender,
faça o mínimo que você tem que fazer. Ou talvez se for um procedimento que você não se dê muito bem, tenta conversar com a sua dupla, vocês trocam, você realiza um outro que você gosta mais, tá? Porque geralmente isso de não se identificar com o dia a dia clínico, ou é porque realmente a pessoa não quer, ela não gosta, ou porque ela não se identificou com uma área em específico. Então, dentro dos atendimentos a gente faz, por exemplo, pele, a gente faz dentística, a gente faz cirurgia, a gente faz estômago e diversas outras. Mas pode ter uma ou outra que a gente não gosta, isso é super normal. Eu acho que eu não conheci ninguém que goste de tudo, de todos os procedimentos. Mas a gente tem que fazer, porque a gente precisa ter pelo menos uma experiência, nem que seja uma vez que você faça durante o período, mas faça só para você ter uma experiência de como que é. Porque aí você vai perceber se realmente você não gosta ou se você tinha um certo preconceito com aquele procedimento e acaba gostando. Mas tudo isso faz parte do processo. Tá? E pensem assim, não é para sempre. Então vocês não vão ficar atendendo para sempre. Se não for uma coisa que vocês queiram. Então depois vocês podem ir para diversas outras áreas. Inclusive eu vou até tentar trazer um vídeo sobre isso para vocês tomarem conhecimento de quais que são as possibilidades no mercado de trabalho. E aí, continuando a parte da ficha clínica, a gente já fez toda aquela parte inicial de anamnese, fizemos o exame clínico, o professor ele conferiu. Geralmente a gente, antes dele conferir, a gente deixa lápis, né? Por mais que tenha que ser a caneta. E aí depois que ele faz essa conferência, a gente passa para a caneta e está pronta a ficha do nosso paciente. Dentro dessa ficha clínica ainda a gente tem um espaço para montar o plano de tratamento, com base no quadro que o paciente apresentou, quais que serão os procedimentos que você vai realizar, você vai anotar tudo lá, e também tem um espaço para você anotar todo o atendimento realizado naquele paciente. Ao final esse paciente assina, porque pode acontecer um momento ou outro que você tem que comprovar que realmente aquele procedimento foi realizado ou que aquele paciente esteve ali, tá? Eu já vi casos de pacientes, por exemplo, é raro isso, mas acontece, de chegarem reclamando de um procedimento, sei lá, uma resina que soltou ou que infiltrou muito rapidamente, e eles acabam querendo jogar a culpa no estudante, porque sabem que passaram pela universidade, eram estudantes, então as chances dele ter errado e não um profissional já formado são bem maiores. Só que pode ser muito ao contrário. E aí, como que vocês vão saber se foi um procedimento que vocês realizaram ou não? Olhando nessa ficha. Lá no final vai estar o procedimento que foi realizado e aí vocês vão ver, poxa, mas eu não coloquei resina nesse paciente, então não foi você que realizou esse procedimento. Você mostra para ele e fala, olha, o erro não foi meu, tá? Vocês não vão atacar um outro colega de trabalho, futuro colega de trabalho, né? Eu acho isso bem antiético, mas vocês vão tirar os seus da reta. Não foram vocês, quem foi? Aí é com o paciente, com quem atendeu ele. Com relação à primeira clínica, são essas as informações que eu acho que seriam necessárias para serem passadas para vocês. Eu acho que falar mais coisas seria até um spoiler, então vamos deixar para a prática mesmo. Mas podem ficar tranquilos, os professores eles sabem que é uma fase de aprendizado, eles sabem que vocês vão perguntar bastante, que vocês vão chamar, e a gente nunca para de chamar professor, tá? Até os últimos períodos em clínica a gente está chamando ou para ajudar em alguma coisa, ou para tirar alguma dúvida, isso é super normal. Eles estão ali para isso. E a gente tem que aproveitar muito, 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 porque depois que formar é a gente, né? E pensa, anestesia, por exemplo. Eu consegui aplicar, mas eu não tenho certeza se pegou. O paciente não está sabendo me falar direito. Chama o professor e pede ele para ajudar. Porque senão, corre o risco de você estar lá no seu consultório, o paciente precisar de uma anestesia e você, profissional formado, não conseguir anestesiar. Que é um procedimento relativamente básico, porque a gente tem ele desde o início da faculdade. Mas eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem, e aí outros temas que vocês quiserem que a gente trabalhe aqui, podem deixar nos comentários ou mandar lá no Instagram, tá bom? Até o nosso próximo encontro, então.